Oxi, Melicosa, o que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar na escola? É que a professora falou assim, mãe, que era pra gente merendar aqui em casa. Quando merendasse, aí era pra voltar pra escola. Porque lá não tem merenda hoje. Então ela mandou, liberou todo mundo pra comer na casa. Então eu vim comer minha merenda. Pois eu sinto muito, aqui não tem merenda não. Não tem nada pra você comer não. Oxe, mãe, se não tem merenda aqui e nem na escola, o que eu vou merendar? Água, só se for água. Vai, volta logo lá pra escola pra você estudar, não é pra você comer não. Oxi, mas menina,